Jogador que estava livre no mercado no início da temporada, que estava na mira da Raposa, pode ser sim, um reforço para chegar no Cruzeiro agora no meio da temporada. Quero falar com vocês também sobre o caso envolvendo assim, o Hudson, que infelizmente definiu seu futuro, que assim, até tinha uma expectativa de quem sabe ver o jogador de volta aqui na Toca da Raposa, mas não vai ser o que vai acontecer. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o caso envolvendo sobre um outro jogador voltando ao Cruzeiro, porém não é para jogar, que é no caso do Thiago, que eu quero comentar aqui tudo com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e aqui trazemos em média 3 vídeos por dia, né, de notícias do Cruzeiro, um às 11h15, outro aqui por volta das 5h45 e às 7h15 da noite. Então se inscreve aqui embaixo para não perder, né, nenhum conteúdo como esse. Como de costume aqui no canal, vamos mandar dois salve, né, para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje de manhã, que no caso você não tenha assistido, recomendo lá dar uma olhada. Primeiro é para o Thiago Ferreira, ele que é lá de Abaeté, Minas Gerais. Muito obrigado aí, Thiago, um salve para você. E o segundo para o Eduardo Felipe, ele que é lá de Pará de Minas, em Minas Gerais. Muito obrigado aí, Eduardo, um salve. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair às 7h15 no canal, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, dar um recado super importante para vocês, que é a respeito assim, da Sportbet BR, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, com algumas cotações bem interessantes que eu quero trazer aqui para vocês, como por exemplo jogos ainda nessa quinta-feira, com algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, como por exemplo Vasco da Gama e Grêmio, uma cotação de uma vitória do Vasco R$ 2,87, um empate R$ 2,85, Sport, Ponte Preta, Guarani e Vila Nova, que eu deixei aparecer nas cotações para vocês. Tem também ainda o jogo do Cruzeiro amanhã, né, às 9h30 da noite, entre o Operário, uma vitória da Raposa fora R$ 1,89, um empate R$ 3,07. Tem também Chapecoense e Londrina, então vou deixar aqui o link abaixo na descrição. Vai lá dar uma olhada na Sportbet BR, beleza? Bom, quero começar falando com vocês sobre o Thiago, o atacante que foi vendido no início dessa temporada, que voltou à Toca da Raposa, no caso, ele que está passando férias aqui no Brasil e foi visitar os seus ex-companheiros na Toca da Raposa, que até teve diversos jogadores que postaram, né, foto com o Thiago e vários unidos ali nessa última quarta-feira, que no caso foi o último dia da Raposa em Belo Horizonte, antes de viajar para Curitiba, e que fez alguns treinamentos, que deve viajar para Ponta Grossa ainda na tarde agora dessa quinta-feira, para o jogo de amanhã, diante o Operário. Então assim, o atacante que atualmente está lá no Ludogorets da Bulgária, foi campeão do campeonato local nessa temporada, apenas 2 partidas e um gol marcado. Ele começou a ter uma sequência um pouco maior, justamente já na reta final do campeonato, até por conta da adaptação. Então a expectativa é de que ele tenha mais oportunidades e que seja o titular na temporada 2022-2023. Esse que foi o primeiro título na carreira profissional do Thiago, que pelo Cruzeiro ficou no profissional durante 2 temporadas e meia. Nessa temporada começou muito bem, estava sendo reserva imediato na posição do Edu e até que fez uma média interessante de gols, 8 partidas, 3 gols marcados, foi vendido por algo próximo de R$3.600.000, no caso por 70% dos direitos econômicos que a Raposa tinha, ainda manteve 25% num valor de uma futura venda, então um percentual interessante. E se a equipe classificar agora para a fase de grupos da Champions League, vai disputar um mata-mata, a Raposa pode pegar um valor ali próximo dos R$2 milhões, totalizando a venda dele quase próximo dos R$5,5 milhões, que já é uma quantia bem interessante pelo atleta, visando que ainda vai ter mais 25% de um valor de uma venda futura. Então é interessante essa volta aí do Thiago na Toca da Raposa, ele que deve passar as férias, né, em Belo Horizonte aí, até retornar ao campeonato local, que tem a expectativa de começar apenas no início do mês de julho, então deve ficar aí um pouco mais do que 15 dias, e teve algumas fotos também do jogador lá no perfil oficial do Cruzeiro. E você, o que acha assim, né, sobre o Thiago e essa venda dele, que até na época foi um valor muito baixo? Eu também concordo que ele valeria muito mais, e a Raposa ainda procurando um substituto nessa posição para ser aquele reserva imediato para o Edu, que tem sido o titular absoluto, mas quando a Raposa não tem, né, um reserva, quando o Edu não está jogando, sofre bastante, improvisando ali o Rodolfo, tem o Rafa Silva, o Luvanor que pode fazer essa função, porém nenhum jogador de ofício, né, para fazer esse papel um pouco mais centralizado. Enfim, deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Hudson, ele que acabou anunciando a sua aposentadoria nessa última terça-feira, no caso de uma entrevista ao jornalista André Hernan, enfim, acho que é isso mesmo, nessa terça, onde o jogador de 34 anos de idade, que já estava nesse processo de recuperação nos gramados, não sabia se iria voltar
ou não. Infelizmente acabou anunciando a aposentadoria, que é um jogador que eu gostava bastante, né? Aquela passagem que ele teve aqui no Cruzeiro, até quem sabe tinha uma expectativa dele voltar à Raposa, desde quando ele saiu lá em 2017, que não foi o que aconteceu. O Cruzeiro, inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo, acabou de postar um post lá no seu Instagram falando sobre o atleta, que foi importante naquela conquista da Copa do Brasil de 2017, anunciando assim a sua aposentadoria. Ele que foi muito importante naquele ano, título absoluto com o técnico Mano Menezes, que eu diria que nessas últimas temporadas foi um dos melhores anos da carreira dele, pela Raposa, 38 jogos, 3 gols marcados e estava emprestado pelo São Paulo. Depois disso jogou 2018 e 2019 na equipe paulista, somando um total em 2 anos 73 partidas, 2 gols e 2 assistências. E a última temporada que ele jogou com frequência foi no Fluminense em 2020, 43 jogos, 1 gol e 3 assistências. A grande questão é que ele se lesionou no início da temporada de 2021 no Campeonato Estadual pelo Fluminense e não voltou mais a jogar. Então isso foi um problema gigante, porque o contrato dele com o São Paulo se encerrou e também o contrato de empréstimo junto ao Fluminense acabou ainda prorrogando até janeiro desse ano, que foi quando ele voltou, né, a ter condições físicas, porém não continuou no Fluminense e, de acordo ainda com ele, nessa entrevista, falou que recebeu algumas propostas, porém nenhuma que tinha agradado realmente ao jogador para voltar aos gramados. Então eu tenho certeza que ele teria mercado para jogar em vários times ainda, tá? Até foi especulado no América, não sei o que aconteceu, que ele não foi jogar no América no início dessa temporada, mas eu vejo que se ele quisesse jogar, por exemplo, na Série B, tranquilamente seria titular na grande maioria dos times na segunda divisão, mas ele falou que não apareceu boas propostas e optou assim por essa aposentadoria. Jogador de 34 anos de idade, tem uma carreira bem longa aí, né? Já passou em diversos outros times, como por exemplo São Paulo, Botafogo de São Paulo, Santa Cruz, no Cruzeiro, Fluminense. Então um jogador aí com uma carreira bem gigante, com vários títulos, e foi importante nesse ano de 2017 na conquista da Copa do Brasil. E você, assim como eu, pensou que ele poderia voltar, né, depois dessa boa passagem em 2017, quem sabe se tivesse voltado em 2019, 2020, enfim, acabou se aposentando. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é sobre um volante que foi pedido pelo técnico Paulo Pesolano no início dessa temporada e que, assim, deve rescindir o seu contrato, que é a respeito do Christian Oliva, enfim, é esse o nome dele, uruguaio que tem contrato com a equipe do Talleres, lá da Argentina, até o final dessa temporada. Porém, de acordo com algumas informações, o volante uruguaio busca a rescisão de contrato porque ele já tem 4 meses que ele não recebe nenhum salário. Então, 4 meses, até se ele entrasse na FIFA, na justiça ali, ele conseguiria essa rescisão, que deve ser o que vai acontecer. E é uma notícia interessante, hein? Porque o jogador, até de acordo com o Paulo Pesolano, ele que deu entrevista a uma rádio lá do Uruguai, falou que tinha interesse na contratação do atleta no início dessa temporada. A grande questão é que ele não tem um salário baixo, tanto que foi um dos impeditivos na época do Cruzeiro trazer o jogador. Ainda é jovem, tem 26 anos de idade e que surgiu muito bem na base do Nacional do Uruguai, foi jogar no Cagliari da Itália a partir de 2018 e 2019, ficou 2 temporadas sendo reserva na equipe, no caso passou 2 anos praticamente na equipe do Cagliari, sendo reserva na posição, somando no total 29 partidas, 2 gols e 2 assistências. Jogou também de empréstimo pelo Valência na temporada 2020-2021, pela equipe do Valência no Campeonato Espanhol, 9 partidas e 2 assistências. Eu acho um baita jogador, um jogador que poderia chegar para ser o titular. E pelo Talleres também, nesse ano, 11 jogos, 1 assistência. A grande questão é ver se ele caberia no Cruzeiro, porque já temos vários volantes. Eu tenho certeza que tecnicamente ele já chegaria para ser um dos titulares na posição. Acho que o Christian Oliva e o William Oliveira, por exemplo, poderiam fazer uma bela dupla, né, de volantes aqui no Cruzeiro, mas a grande questão é financeira. A Raposa já tem vários jogadores para essa posição de volante, só de cabeça aqui já vem vários, né, que tem jogado com frequência com o Paulo Pesolano, o William Oliveira, tem também aí o Neto Moura, que tem sido titular, o Fernando Canezin, tem também o Pedro Castro, o Felipe Machado, outras opções igual o Mitkov, das categorias de base, que deve ganhar um pouco mais de oportunidades, o Ageu, então tem várias opções para esse setor em específico. Então vamos ver aí se vai ser uma boa opção, quem sabe aí para essa janela que vai reabrir lá no dia 18 de julho ou não. Mas mesmo assim, se ele ficar livre de contrato, quem sabe pro ano que vem, já pensando, espero eu, né, o Cruzeiro cada vez mais próximo de voltar à Série A, seria muito mais viável do que imaginar hoje, mas por ser uma pedida do técnico Paulo Pesolano no início da temporada, eu não ficarei surpreso de ver o nome dele sendo especulado aqui no Cruzeiro agora pro meio do ano. E você, o que acha do Christian? Já tinha ouvido falar dele, acho que poderia ser uma boa opção aí pro Cruzeiro no meio da temporada, tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre um jogador ex-Flamengo, né, que está sendo especulado para ser o possível camisa 10 do Cruzeiro no meio da temporada. Eu não acho uma boa opção, enfim, vai lá dar uma olhada se você concorda comigo, discorda. Esse é outro vídeo aqui de ontem de noite, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, como por exemplo, o mercado da bola da Raposa, envolvendo contratações e mais 4 nomes que, de acordo com o jornalista, seria o ideal para o Cruzeiro ir ao mercado e buscar reforços. Além do link da Sportbet BR, que está aqui abaixo na descrição, e também no primeiro comentário fixado para você fazer suas apostas nesses jogos de quinta-feira e também do Cruzeiro diante o Operário amanhã. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!